Então, só para acabar, teve uma pequena interrupção por causa de um problema técnico aqui na filmadora, e a gente está para acabar a aula. Talvez em mais 10 minutos a gente consiga terminar essa parte final. Então, o que a gente gosta de ver, que a gente está tentando assim, chamar a atenção, depois eu vou passar para a estrutura da corrente, depois eu vou passar essa corrente também para o espaço de Fourier, para dar uma interpretação melhor, né, de cada termo. Mas aí vamos colocar aqui a seguinte coisa. Da maneira, quer dizer, nós decompusemos a corrente, né, na parte global e nas partes agora que vão aparecer devido à interação com o campo de Gauge. Então, isso tudo aqui é a parte que vem da simetria do local. Essa expressão está bem copiada, está guardada aí, que a gente vai precisar dela algumas vezes e não vai ser necessário ficar derivando. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: vamos retornar a expressão da corrente escrevendo desse modo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma manipulação. Na próxima aula a gente vai reescrever essa corrente de um outro modo, mas para isso a gente vai precisar usar a equação de campo, né, para o nosso campo dado. O nosso campo de matéria. Então vamos retornar o seguinte: nós escrevemos a equação de Maxwell no início dessa aula, e da equação de Maxwell nós lemos a corrente eletromagnética. Então, a corrente eletromagnética, né, em qualquer teoria de Gauge, a corrente ela sempre vai aparecer como a derivada do Lagrangiano em relação ao campo de Gauge. Então, sempre que a gente derivar em relação ao campo de Gauge, a gente obtém a corrente. É estrutural isso, né, das teorias de Young e Mills, sobretudo isso aí é estrutural no teorema de Nether na versão local, como a gente já discutiu em cursos aí, nossos cursos de eletromagnetismo. Talvez nesse curso a gente não tenha discutido, mas nos outros cursos tem aula sobre isso. Bom, então só para fazer o seguinte, vamos olhar de novo para o nosso Lagrangiano, para a parte de matéria. Então a parte de matéria do nosso Lagrangiano, vocês me corrijam aí se eu estou... A parte só de matéria, a parte do W. Não vou colocar a parte de Gauge agora não. Ela então é menos o meio, né, do W mini star, W mini, mais o meio do M2, mini star, W mini, e mais, acho que é mais I aqui, Mi, W star, é o nosso Lagrangiano. A gente botou mais I aqui no Lagrangiano, né, Dória? Como? A gente botou mais I aqui no Lagrangiano. Deixa eu ver nesse aula, só para misturar a convenção. A gente começou aqui, né? Isso, mais I aqui, tá legal. I aqui, tá legal. Então, vamos fazer, para tirar as equações de campo para o W, a gente faz a variação em relação a W mi star. Vamos fazer a variação em relação a W mi star. Pô, até vamos variar em relação a W mi star, W mi star. Vou botar assim. Então, W mi star, tá certo. Vamos variar. Então, a gente vai ter a variação desse termo aqui, menos o meio do... Então, isso aqui quem é? Isso aqui é Tmi W mi star. Então vai ser a variação desse termo. Então vai ficar Tmi do delta W mi star menos Di do delta W mi star. Estou variando em relação ao W star. E aqui W mini. Depois aqui mais o meio M2 W mini star W mini. Depois aqui mais I F F mini delta do W mini star W. Então a gente está variando em relação a W star. Então tá certo. Esse termo aqui está tudo simétrico, está certinho, né? Então a gente pode, por exemplo, né, a gente quer isolar um W mi star. A variação em relação a W mi star, W mi star. Então esse termo aqui já tem o W mi star prontinho.
Agora, esse primeiro termo é assim, olha, é menos o meio de dmi, só o primeiro termo que eu estou pegando, w mini star, w mini. Então, para eu produzir, trazer ele para essa forma, já que todos os índices são saturados, eu vou trocar mi por ni. Eu vou chamar mi de ni e ni de mi. Mi de ni e ni de mi. E depois vou trocar a ordem aqui, vai ficar mi ni. E aí aqui vai ficar um sinal mais. Então, esse primeiro termo aqui, ele ficou mais o meio, e esse segundo termo aqui também é mais o meio do dni, w mini star, w mini. Então, a gente consegue colocar os dois termos, né, da mesma forma, fatorando, né, o w mini star. Então, ficou tudo igual. Então, vamos dizer, o primeiro termo, então, esse aqui vai cancelar o fator meio e vai dar um fator 2 aqui. Muito bem. Agora, esse termo aqui é uma derivada desse termo. Preciso liberar esse termo. Então, nós já sabemos aí das nossas aulas de teoria de Gauge que a derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz. Então, eu posso integrar por partes a derivada covariante. Quer dizer, isso que está aqui é a mesma coisa que menos w mi star dni w mini. Então, eu estou integrando por partes a derivada covariante, porque quando a derivada covariante atua em alguma coisa que é invariante de Gauge, ela coincide com a derivada ordinária. E aí eu posso integrar usando o teorema de Gauss, e aí eu posso trazer para cá esse termo aqui. Então, não tem nenhum problema fazer essa passagem aqui, que essa passagem está justificada porque a derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz, está certo? Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Tá bom, então deixa eu ver só uma coisa aqui. É esse meio aí, deixa eu ver se eu precisava, eu acho que não precisa, no caso, perdão, eu acho que no caso vetorial, que esse termo não influenciou em nada até agora, mas no caso vetorial, eu não preciso colocar, no caso complexo, eu não preciso colocar esse meio. Então, corrige lá agora na aula de hoje, no início da aula de hoje, o nosso lagrangiano original, ele não tem esse meio, porque o campo é complexo. Ele tem meio aqui, e no caso de Max ele tem um quarto aqui, e no caso de Proca tem um meio aqui. Mas como esse campo é complexo, aqui fica um meio e aqui fica sem meio. Então aqui é sem meio. Isso aí só vai aparecer agora, a gente não precisou disso antes não. Então, o lagrangiano então vai ficar o seguinte, quer dizer, a variação ficou isso, eu vou isolar esse delta w mi star, delta w mi star, delta w mi star. Então, esse termo aqui ficou no final de tudo com esse fator meio. Então, ficou menos dni, derivada covariante, w mini, mais m2 w mi. W mini, dni w mini star, tá certo. Então, o índice livre ali, tá certo. Então, m2 w mini, tá certo. E aqui ficou mais i. Vou botar assim, F mini W mi igual a zero. Então ficou essa equação aqui, ficou menos dmi W mini, cada integração por parte, pega o sinal menos, mais M2 W mi, mais IEQ, tá certo, W mi, muito bem. Então, podemos multiplicar essa equação. Então aqui eu vou botar mini, e boto um sinal mais. Então a equação fica assim, né? Então, se a gente quiser, pode escrever assim: dmi w mini, esse índice com esse aqui vai ficar livre agora, mais m2 w mi, mais IEQ, esse índice contraído com esse. Então, esse índice aqui, mi, esse índice, o segundo índice que vai estar contraído. Então, como a minha equação tem esse índice livre, aqui é mi, w mi, igual a zero. Se eu quiser, eu posso botar aqui mi, e aqui um sinal menos. Então, a equação desse campo, ficou, não é preciso usar essa, ficou assim, mi, w mi, mais M2 W mi.
menos se aqui F Mini. mini, né? Então aqui tem tá errado, porque W mini, né, Salvo? Tá certo. Não. Mini, tá, W mini, tem razão. W mini, depois F mini. W mini, certo. E aqui é F mini, W mini. né? W mini, né? Tá certo agora, né? Então, W mi. W Mi. Mi, tá certo. Porque o menos foi porque tem Tá que certo, não, falar. obrigado, tá certo. Mi, né? Ei, não, tá certo. Mi, tá certo. Obrigado. Então a gente vê o seguinte, a gente vê que esse termo aqui vai dar um D'Alembertiano, isso aqui é demi, né? Tá? Então vai dar um D'Alembertiano, muito bem. Então vamos observar o seguinte, se essa equação fosse livre, caso livre, sem interação de gate nenhuma, caso livre, só para retomar aqui. Então, caso livre, aqui é a derivada usual, não tem derivada covariante. Aqui é o W mini, que a gente está acostumado a chamar de W mini til. Aquele dmi, W mini, menos dmi, W mini. Caso livre, vai ficar assim, M2, dmi, W mini. Então, caso livre, não tem campo de eletromagnético, não sei o que é zero. Estou pegando caso livre só para fazer um paralelo, que a gente vai fazer agora no caso acoplado. Então, se eu tirar a derivada usual de ambos os membros dessa equação, aqui eu vou produzir um dmi. Isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico, dá zero. Então vai dar aquela famosa condição subsidiária, a massa é diferente de zero. Então o campo vetorial livre, on-shell, ele satisfaz essa equação. Isso aqui é uma condição on-shell, eu estou usando a equação de movimento para tirar essa condição em cima do campo. Essa condição em cima do campo, ela pode ser lida no espaço de Fourier. No espaço de Fourier ela está me dizendo o seguinte, Pni W til Mi do P igual a zero. Estou lendo essa condição no espaço dos momentos. Então, P0 é energia. Fazendo C igual a 1. Então, fica energia W til zero, transformada de Fourier, né? Esse til que está aqui é transformada de Fourier. Esse til que está aqui é definição. Esse W til que está aqui, então eu vou te botar assim. Esse aqui é o caso livre, então tu nem botar til. Isso aqui é dmi, WI é o field strength, menos dmi, WI. Não preciso nem. Então está aqui isso aqui. Então, quando a gente aplicou essa derivada, isso aqui dá zero, esse termo ficou assim. Então, aqui sim, é transformada de Fourier. Então ficou W til, e aqui vai ficar menos P escalar, a parte vetorial da transformada de Fourier igual a zero. Então a gente tem essa condição. W til zero é igual a P sobre E escalar W. Ou seja, no caso livre, deixa eu apagar isso aqui, no caso do campo livre, se nós lembrarmos dessa relação, né, que o momento na relatividade é mv gama. E a energia é mc2 gama. Mas eu estou fazendo o C igual a mv gama e aqui mc2 gama. Então, se eu dividir P por E, é a mesma coisa que eu estou dividindo, quando cancelo tudo da V. Lembrando, claro, que isso aqui tem que imaginar que aqui é M, no momento é mv gama, isso aqui é mc2 gama. Então, isso aqui dá V sobre C. Se eu não fizer o C igual, então posso passar esse C para cá e deixar esse C aqui. Então, no caso livre, P sobre E nada mais é do que V sobre C. Então, isso aqui é uma coisa que no limite baixamente relativístico, esse termo é pequeno, quando V é muito menor do que C. Então, no limite baixamente relativístico, essa componente, ela vai se tornar, mas de qualquer maneira, essa componente é escrita em função dessa. Então, isso mostra que esse campo só tem 3 graus de liberdade. Toda a física dele está no W, está na parte vetorial. Porque a parte temporal, ela nada mais é do que uma relação entre energia e momento e a parte vetorial. Então, se eu conhecer o W vetor, eu automaticamente conheço o W til, W0. Então, os 3 graus de liberdade desse campo livre estão aqui, são esses 3 graus de liberdade. Então, por exemplo, eu posso ir para o referencial de repouso. Se essa partícula estiver em repouso, o momento dela é zero.
Então, W é zero. Então, no referencial de repouso, eu posso tomar W0 igual a zero e vou ter o meu campo W. Então, isso aqui é no referencial de repouso. Tá? Então, no referencial de repouso, toda a informação sobre o campo está na parte vetorial. Esse é um vetor em 3 dimensões, então eu tenho 3 graus de liberdade. Quer dizer, eu posso expandir esse meu campo aqui numa base de 3 vetores linearmente independentes, que seriam, por exemplo, os vetores de polarização. Eu posso ter alguma coisa do tipo alfa 1, 0, 0, mais beta 0, 1, 0, mais gama 0, 0, 1. São os 3 estados de polarização. Esse vetor tem 3 componentes, eu posso expandir nessa base. Spin lá em cima, spin 0, quer dizer, polarização 0, e spin menos 1. Aí teria essa base de 3 vetores. Esse aqui estaria representando, vamos dizer, o spin A, quer dizer, polarização é M igual a mais 1, M igual a 0, e M igual a menos 1. Então, só estou chamando a atenção para isso. A gente vai precisar depois recorrer a algo desse tipo. Depois a gente vai poder também expandir esse W, em vez de trabalhar com os vetores de polarização 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, a gente vai poder trabalhar com os vetores de polarização circular à direita, circular à esquerda e longitudinal. Depois a gente vai fazer isso. Na devida hora a gente vai mudar de base e vai expandir. Quer dizer, como se a partícula de spin 1 pudesse estar num estado de polarização circular à direita, circular à esquerda e longitudinal. Depois a gente vai tratar disso. Eu estou só chamando a atenção que essa equação de campo vai ser muito importante para nós, porque ela é a informação da partícula on shell, da partícula satisfazendo as equações de campo. Então, a gente vai tirar informação, muita informação daí, para o campo, para a partícula clássica, né? Para o campo clássico, vamos colocar assim. E agora, se o campo está em interação, o que eu fiz anteriormente, que está presente aqui são as derivadas covariantes. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, imaginar que eu tiro a derivada, aplico esse operador de derivada a ambos os membros dessa equação. Já estou quase acabando, tá? dmi, w mini, mais m2 dmi, w mini, e menos i é que dmi, vou colocar assim, f mini, w mini. Então isso tudo é igual a zero. Aqui, claro, esse objeto aqui é antissimétrico, então aqui eu tenho que antissimetrizar. Então, vou escrever isso aqui como um meio de dmi, dmi, menos dmi, dmi. Tem que ser antissimetrizado, quer dizer, essas duas derivadas estão atuando aqui, então como isso aqui é antissimétrico, eu antissimetrizo aqui. W mini. Mais M2 dmi, W mini. Tudo isso agora eu estou fazendo presença do campo eletromagnético. Menos I é Q. Essa derivada aqui é a derivada covariante. A derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Então a gente vai poder ter aqui dmi f mini w mini mais f mini dmi w mini igual a zero. Derivada covariante satisfaz a regra de Leibniz. Só que esse objeto aqui é neutro. Esse objeto aqui não tem carga. A carga dele é zero. Então essa derivada fica derivada usual. Se vocês quiserem pensar, a gente pode pensar assim, o que é dni? Dni, quer dizer, essa derivada aqui vai estar atuando, né? Ela tem essa estrutura aqui. Dni é dni mais i é q, ani, f mini, w mini. Então, esse termo aqui vai ficar dni f mini, vai ficar dni f mini, w mini, mais f mini, dni, w mini. E agora mais o outro termo, mais i é q, f mini, ani, w mini. Então, esse primeiro termo é esse aqui, ó.
dmi f mini vezes w mini. Nesse segundo termo, eu posso fatorar esse f mini, e aí eu tenho dni w mi mais i é que a mi w mi é a derivada covariante. Então, a derivada covariante, ela satisfaz, ela é muito esperta, ela já sabe de tudo. Você aplica ela, mas quando ela bate numa coisa neutra, porque isso aqui tem carga zero, ela vira derivada usual, porque não tem carga, a carga é zero, então esse termo aqui morre. Então fica dni. Então vocês viram que aplicar essa derivada covariante a esse produto é fazer isso, é botar a derivada covariante no produto. Mas aí eu uso a definição da derivada covariante e distribuo. E automaticamente sai isso aqui. Vou apagar isso aqui. Então nós estamos observando o seguinte. Aí agora esse termo aqui, o que é isso aqui? Isso aqui eu posso botar um sinal menos aqui e botar dni menos dni. Agora, quem é o computador dessas derivadas covariantes? É dni mais i é que a mi, dni mais i é que a mi. Esse computador. Esse computador é dni com dni dá zero. Dni computando com i é que, então você vai ficar i é que dni é mi. E esse computador aqui vai ficar menos i é que dni é mi. E o outro computador é zero. Mas isso aqui é o f mini. Então isso aqui é i é que f mini. Então esse computador aqui, ele está dando i é que f mini. Deixa eu apagar isso aqui para colocar. Então esse primeiro termo aqui está dando menos 1/2 de i é que f mini w mini. Depois esse segundo termo aqui dá m2 dni w mini. E esse terceiro termo aqui está dando menos i é que dni f mini w mini. Menos i é que dni f mini w mini. E esse termo aqui vai ficar menos i é que f mini. Agora, observe que esse f mini aqui é antissimétrico. Então eu vou poder simetrizar isso aqui. Vai ficar dni w mi menos dmi w mini. Vamos simetrizar aqui. Então vamos simetrizar botando um fator 2. Vai ficar menos i é que sobre 2 f mini dni w mi menos dni w mi. Mas esse objeto aqui é o w mini. Quando eu antes simetrizar, ele fica w mini e pega esse fator 2, igual isso aqui que eu zero. Então, esse primeiro termo aqui é menos i é que sobre 2. Só que é f mini w mini. Esse aqui é f mini w mini. Então aqui vai ficar w mini. Então aqui vai ficar sinal mais. Então, esse termo aqui vai ficar cancelando aquele termo lá. Ser checado com cuidado, tá? Então, eu acho que é isso mesmo. Isso aqui eu estou fazendo de novidade. Isso aqui eu não mexi ainda não. Isso aqui nem na tese do Alexandre a gente botou essa condição subsidiária em presença do campo eletromagnético, não. Então parece que esse termo cancela aquele último termo. Então a gente tira o seguinte: M2 dni w mi, que é o análogo daquela condição. Antigamente estava tudo livre, isso aqui era zero. Então ficava dni w mi, derrou de mi w mi igual a zero. Agora não, tem que isso aqui cancelou com esse aqui e sobrou isso aqui. M2 dni w mi é igual a i é que eu estou só preocupado com uma coisinha. Tá certo. Ah não, tá certo, a equação é complexa, não estava preocupado, está sobrando esse i, mas essa equação não é real, porque isso é real, mas esse campo é complexo, isso aqui é complexo. Esse campo é complexo, tá tudo ok, esse é perigoso não.
I é Q, DI, F mini, W. Então, claro, se não tiver campo externo, campo eletromagnético, isso aqui é zero e o A que está aqui também é zero e fica a condição subsidiária, que é DNI, D rho de Mi, W igual a zero. Então a condição subsidiária sai daqui. Mas agora a gente tem essa condição um pouco interessante, quer dizer que DNI, W, a interação eletromagnética está aqui, é I é Q, vou botar assim, sobre N2, e aí aqui a gente vai ter DI, F mini, W. Vamos guardar essa condição aqui. Ela vai ser importante para nós. Agora a gente pode pensar pelas equações de Maxwell, quer dizer, a coisa está acoplada. DI, F mini é a corrente, né? Mas vamos deixar a coisa assim, vamos deixar esse campo como está assim. Esse termo aí, vamos deixar dessa forma. Vamos imaginar isso, quer dizer, que a gente está acoplado. Quer dizer, o sistema está totalmente acoplado, né? Tá certo, a gente aqui, então, poderia pensar, vamos deixar esse F até o final, para ver até onde ele vai. Então, vamos guardar essa condição, que essa condição vai ser importantíssima para nós no próximo encontro, reescrevermos a corrente que nós obtivemos hoje, aquela corrente grande, né, com todos os termos, a corrente convectiva, a corrente de Lombo, a corrente de polarização e o momento magnético. Nós vamos mesmo fazer umas rearranjamentos de termos ali e vamos embutir essa condição, porque aquela equação está sem nenhuma informação sobre a massa. E essa condição aqui, ela traz a massa explicitamente. Então seria bom a gente depois ver como levar essa condição naquela decomposição da corrente. Então o que nós vamos fazer é pegar a corrente que nós temos e fazer a decomposição tipo Gordon, usando esse resultado, essa chamada condição subsidiária. Essa condição é subsidiária porque ela é uma condição que deriva da equação original de movimento. Quer dizer, da equação de movimento do W, a gente deriva essa equação aqui. Então, essa aqui é a condição subsidiária em presença do campo eletromagnético. Então, por hoje, a gente pode dar uma paradinha. No próximo encontro, semana que vem, a gente marca o encontro aí no fim de semana e retoma a discussão na semana que vem, tá bom? Obrigado, então, pela atenção.